Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês e também dos nossos irmãos desencarnados que também vêm aqui. Essas cadeiras vazias que vocês estão vendo aí, tem irmãos nossos sentados também, como nós, com o objetivo de aprendizado, certo? Nós vamos iniciar agora uma série de palestras que eu pretendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Fiz um período sobre os obreiros do bem, falando das personalidades, não é, de diversos espíritas, desde Kardec, Leon Denis, tantos outros importantes para a doutrina. Fizemos um trabalho também ligado à Revista Espírita, que foi produzida por Allan Kardec. E agora vamos iniciar, não é, um estudo, uma reflexão sobre o que os espíritos falam, né, sobre o Evangelho de Jesus. Lembrando que a doutrina espírita ela é de natureza tríplice. Ela abrange o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico. O aspecto filosófico é o estudo que o homem tem, a preocupação que ele tem, a discussão que ele tem sobre de onde eu vim, o que estou fazendo aqui nesse planeta e para onde eu vou. Isso é uma preocupação antiga do homem, não é isso? Então, a doutrina espírita contempla esse aspecto nas suas diversas obras, da codificação e tantas outras, falando sobre o objetivo nosso aqui nesse planeta. O aspecto científico aborda a questão do espírito, a existência do espírito. Não é? Nós somos espíritos que temos um momento, estamos habitando um corpo e não o contrário, não é? Não é um corpo que tem um espírito, é o inverso. Nós somos espíritos, não é? Fomos criados por Deus, espírito, e habitamos um corpo. Agora, para poder agir na matéria, necessitamos de um corpo. Então, toda essa relação da espiritualidade com o mundo encarnado é o aspecto científico, os fenômenos todos ligados à mediunidade, tantos outros, todo esse aspecto está ligado à questão científica, não é isso? E o aspecto religioso é evidente, a questão moral, que a doutrina espírita tem essa preocupação muito grande com o aspecto moral. Isso nós vamos ver, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não podemos esquecer que é uma doutrina cristã. Algumas pessoas, eu já ouvi comentários, pessoas, mas o Espiritismo não é cristão. É cristão sim, é cristão porque ele se baseia nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão Kardec não teria, não é isso? Uma das suas bases da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Essa obra foi publicada, a sua primeira edição, em 1864. Foi a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou pegar alguns capítulos assim aleatórios, não é isso? Eu não estou assim escolhendo, eu sorteio um número e depois vamos ver, né, de todas as passagens que nós temos do Evangelho. E hoje calhou esse aí, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, né, que está lá no Evangelho, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Então vamos ver o que o Evangelho traz, né? Então Kardec organizou essa passagem, né, de Jesus em itens: piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, instruções dos espíritos e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso aqui tem assunto para muito tempo, então eu vou tentar resumir isso aí, né? Para a gente poder ter uma ideia realmente do que seria esse capítulo. E seria importante se as pessoas pudessem, que têm interesse, que tivesse o Evangelho segundo o Espiritismo em casa para poder, né, além de poder fazer o Evangelho no lar, que é muito importante, também conhecer, né, destrinchar realmente esses ensinamentos à luz da doutrina espírita. Ele começa aqui com a piedade filial. O que é isso? A piedade é aquela virtude que o ser humano tem, nem todos ainda, né, de ver o outro, ter compaixão com o outro, perceber os sentimentos do outro. Não é isso?
e fazer o possível para tentar auxiliar aquela pessoa. É contrário ao egoísmo, não é? Está ligado à caridade. E a gente aprende que nós devemos fazer o melhor para o próximo. Isso. Então, muito mais pelos pais. Não esquecendo que, graças a eles, que nós estamos aqui encarnados. Precisou de um pai e de uma mãe, é isso? Se reunir lá no plano espiritual, combinar, falar, eu vou ter tantos filhos, ou não vou ter filhos, vou adotar filhos, né? Mas vou cuidar de sobrinhos. Cada um tem uma missão com relação à paternidade, à maternidade. Então, é importante, né? Então, não é possível amar o próximo se não amar os pais, não é? Então, olha o que o Evangelho traz. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Nossos pais tiveram muita paciência com a gente, não é? Será que a gente tem essa paciência com os nossos pais, com os nossos avós idosos, não é? Então, amparar os nossos pais é um dever que a gente tem. Mas isso não deve ser feito eu tenho uma obrigação a fazer aquele sofrimento. Não, isso tem que ser feito com carinho, com afeto, não é? Não é assim, meus pais não estão sem casa, mas lá na minha casa eu tenho um quartinho lá no fundo, eu vou colocar meus pais lá. Né? Isso não é uma coisa correta de se fazer, como se tivesse, né, para não atrapalhar a minha nova família, então eles ficam lá no fundo, né? Para não poder atrapalhar, né, às vezes, não é todo mundo que faz isso, mas tem gente que pensa assim, não é? Também não é correto pais idosos, fracos, ficar sustentando filhos fortes e novos, não é? Alguns ficam em casa, adultos, não trabalham e não estudam e vivem às custas da pensão dos pais. Isso também existe. É muito triste isso, não é? Os pais merecem, né, muito a nossa amabilidade, a nossa atenção, conversar, ouvir, às vezes só ouvir, não precisa nem falar às vezes. Isso a gente faz com várias pessoas, não é só com os pais. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, ela precisa falar com alguém, ela precisa passar o que ela está sentindo, a gente tem que ouvir. Né? Com os pais, muito mais. Isso. Permitir um convívio com os netos. Às vezes a gente percebe que tem atritos de pais que não deixam, né, briga com os avós, não pode ver o neto nem a neta. São situações tristes. Afinal de contas, nós estamos em família, nós precisamos sim aprender a viver em família. Tem as dificuldades, tem as diferenças individuais, tem, mas nós estamos juntos para isso, para poder aprender, não é? E ainda tem as pessoas, gente, que cuidam do filho dos outros, que adotam filhos, adotam crianças, não é? Esses ainda muito mais, né, devem ser tratados com carinho e com afeto, que é um trabalho muito grande, muita responsabilidade, não é? Mas também, e os pais que menosprezam os seus deveres? Também tem, sim. Nós sabemos que tem pais que não cumprem de maneira digna o papel de pais. E aí? O que nós temos que fazer? Vamos puni-los? Vamos ficar censurando? Segundo o Evangelho, não. Não cabe a nós fazer isso. Né? As leis divinas são cumpridas e cada um que saiu do caminho vai retornar no caminho. Se aqueles pais, o pai ou a mãe não fez direito, mais cedo ou mais tarde a consciência vai nos cobrar, ou aqui ou no mundo espiritual. E todo mundo vai tentar depois reparar. Então não cabe a gente ficar, né, cobrando, fazendo essa cobrança, punindo, brigando com os pais porque eles tomaram determinadas atitudes equivocadas. Tá certo?
Isso não significa que você tem que aceitar tudo, não. Existe um diálogo, existe uma conversa, mas de preferência, né, cordialidade, sem violência, sem brutalidade. Não é isso? E a gente aprende que o Evangelho ensina, né, que nós temos que ter indulgência com as pessoas, não podemos maldizer o próximo, fazer o melhor para o próximo. O Evangelho de Jesus nos ensina, tem que amar até os inimigos. E com relação aos pais, como é que eu vou fazer? Aqueles que permitiram, não é, o nosso encarne aqui, tá? Então essa obrigação, esse dever que a gente tem com os nossos semelhantes, muito mais com os nossos pais, não é? E aí tem essa passagem de Jesus, não é? Que ele estava reunido, né, num grupo lá de pessoas que estavam ouvindo, e aí alguém chegou para ele e falou assim, mestre, a sua mãe está lá fora com seus irmãos. Não é? E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele, olhando as pessoas que estavam ao seu redor, não é, disse, né, eis aqui, não é, minha mãe e meus irmãos, não é? Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então, essa passagem do Evangelho também dá muita discussão. Tem gente que fala, mas será que Jesus menosprezava sua mãe? Né? Será que ele não ligava? Se ele não ligasse, ele não teria feito honrar pai e mãe. Então, a gente tem que perceber que existe uma mensagem, está oculta nisso aí às vezes para todo mundo, mas que a gente tem que entender. Né? O que ele quis dizer com isso? Ele considerava a sua mãe, evidente que considerava, e a mãe tinha sim, lógico, uma ternura por todos os seus filhos. Não é? Toda mãe tem. Agora a gente sabe que os irmãos de Jesus não acompanhavam ele. Não é? Achavam que ele era... não acreditavam nele. Segundo João Evangelista, diz que não acreditavam nele. Alguns achavam que ele era meio... estranho, porque era diferente das pessoas da época, é lógico. É um espírito naquela condição, naquela época. Hoje, se Jesus viesse aqui, encarnasse hoje aqui, muita gente ia também não aceitá-lo. Imagina, naquela época, tá bem? Então, olha, Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, o que lhe oferecia a chegada de sua família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Olha só. Que diferença que tem isso? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Geralmente, as pessoas que encarnam na mesma família têm uma afinidade antiga, Entendeu? As nossas relações são muito antigas, e às vezes de várias encarnações, não é? As antipatias também são antigas, tá certo? E pode acontecer, sim, ter na mesma família, pessoas que têm animosidades antigas, de encarnações bem anteriores. E a espiritualidade foi organizando de tal maneira que voltasse como mãe e filho, como irmãos, para poder acertar essas contas, como a gente diz, nas nossas relações sociais. A primeira escola nossa que nós temos é o nosso lar, é a nossa casa. É ali que nós vamos ter amigos e também, às vezes, alguns inimigos do passado. Não é? Tem que entender bem isso. Não é? Pode acontecer também de encarnar em nossa família um espírito que não tinha relação, pode-se dizer, espiritual com a gente. Pode acontecer. São aqueles filhos muito diferentes, que eles vêm com essa finalidade, tá bem? Para poder aprender naquela casa, naquele convívio, tá bem? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Tá bem?
Aquele negócio de falar assim, filho de peixe, peixinho é sim o formato, né? O tipo, tá certo? Mas nós não herdamos o espírito de outro, tá? O espírito ele foi criado por Deus, nós sabemos, não é isso? Bem? Somos espíritos, como disse, atualmente ocupando um corpo físico. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E aí vem sim a finalidade da paternidade, e da maternidade. A mãe e o pai fornecem o óvulo e o espermatozoide. É isso, que durante a concepção vão unir aquelas células e depois, né, começa a se transformar e vão receber, lógico, né, já ali vai ser ligado aquele perispírito com o espírito, né, daquele ser que vai reencarnar. Tá bem? Então os pais não geram o espírito, como sabemos. Isso é criação de Deus, né? Então, conforme o Evangelho, os pais têm como missão educar, orientar os filhos para que tenham uma vida digna. E essa orientação começa com o exemplo que o pai vai dar. Então, o meu comportamento, o comportamento da mãe, o comportamento do pai, esse é o exemplo que vai pegar, tá? Diz que as palavras educam, mas os exemplos arrastam, não é? Então, realmente, o nosso comportamento na nossa casa do pai e mãe, a criança vai absorver aquilo, como é que é, bem, na escola também, com os professores também, é muito, não é? É uma continuação, não é? É muito séria a responsabilidade. As pessoas que são líderes, os artistas, todos eles são modelos e a criança absorve aquilo com facilidade, né? É muita responsabilidade a pessoa ser uma pessoa famosa, né? Pelo exemplo que ele deixa de comportamento. Bom, então os pais devem procurar, através do seu exemplo, sedimentar naquela criança o bom caráter, ser solidário, né? E lembrar também que nós não temos posse sobre os nossos filhos, eles não são nossos. Nós não temos propriedade. A propriedade que nós temos são propriedades imateriais, que são os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, as nossas emoções. Isso são coisas nossas, não é? Há, então, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Os laços consanguíneos, eles são frágeis, às vezes não duram. Nós conhecemos. São relações que se dissolvem logo em seguida da desencarnação. Porque às vezes tem casais que vivem juntos ali por muito tempo, por conveniência às vezes, não suporta mais um ou outro. Fica ali. Uma série de motivos. Daí não vai aqui nenhuma censura, tá, gente? Só estamos constatando o que acontece na nossa sociedade no dia a dia, com nossos familiares também, não é? Então, após a desencarnação, esse laço se rompe. E as pessoas voltam, encarnam com aquele familiar, às vezes, não é porque quer, é porque precisa. Eu preciso voltar, né? Eu não soube lidar com a minha mãe, não é isso? Tenho problema, tive problema com ela, teve problema comigo. Vamos voltar de novo, vamos voltar como irmãos agora. Quem sabe a gente vai conseguir, né? Se acertar. A espiritualidade organiza isso para a gente poder voltar, para poder recuperar esse nosso tempo. Tá bem? E as famílias unidas pelos laços espirituais são duráveis. Essa é a diferença. Bem? Se fortalecem, progridem juntos, né? Mesmo no plano espiritual. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Os mensageiros, para quem já viu, vai lembrar, para quem ainda não viu, é interessante. Psicografada por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tem uma passagem nesse livro que fala sobre o romance de Alfredo. Tá? Nessa obra, o André Luiz, o orientador Aniceto, chega num pronto-socorro, né, um posto de socorro, numa região de sofrimento. Tá? Mas lá é como se fosse um oásis. Estão ali e são recebidos por um casal, Alfredo e Ismália.
dentro desse posto de socorro. O Alfredo é o administrador desse posto, né? E aí o André, né, ali junto, fala: que bom, né, que você tem a sua esposa aqui junto de você para esse trabalho, né, aqui, né, nesse trabalho de administração do posto. Aí o Alfredo fala: antes fosse quem me dera. Na realidade, a Ismália está num mundo mais superior ao do marido. E ela vem uma vez por mês, ela vem ali para ficar com ele, para poder desenvolver um trabalho. Tá certo? Esses são exemplos de espíritos com laços duráveis, espirituais. Mesmo estando distante em questão evolutiva, ela vem para ficar próximo dele. Próxima dele. Tá certo? Então, como exemplo, esses casais voltam e vêm, voltam, sempre vão se acertando, até que um dia vão ficar juntos, né? Mas nesse caso aqui ainda não é o momento, tá bem? E esse trecho também que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso é uma coisa que acontece muito. Nós temos muitos exemplos. Provavelmente vocês têm algum exemplo na família de um conhecido que houve, o pai fez tudo, a mãe fez tudo, mas o filho renegou, como se largasse, não quiser saber, né? Foi tratado com carinho, mas não quer saber, pede ajuda, não dá. O que é isso, né? Então os espíritos superiores, eles vêm nos esclarecer sobre esse assunto. Não é sempre assim, mas pode acontecer que esse espírito, lá já no plano espiritual, é uma relação nossa conflituosa bastante antiga. Mas ele precisa reencarnar, ele precisa voltar, né? Ele tem desejo de ódio, de vingança do outro lado. Mas não pode ficar assim eternamente. O nosso caminho é a evolução, é o bem. Nós não vamos voltar mais, só vamos progredir. Podemos estacionar um período, mas sempre vamos progredir. Como a gente diz, é um comboio que só tem passar de ida. É isso? Então, temos que evoluir. Então, a espiritualidade, né, dá um jeito, encaminha tal, para que aquele espírito encarne ali. E vai ser filho de um casal. E aí vai ser aquele problema. O pai cuida, a mãe cuida com mais atenção. E é assim. Como fala, é um filho ingrato. Não é? Então, tem uma explicação por isso aí. Não é? Tem uma explicação. E você percebe que você não vê ali na criação, desde a infância, não tem nenhum motivo. Não é criança que foi espancada violentamente, que teve um trauma na infância. Não. Simplesmente ele não quer saber dos pais. Então, se não tem uma relação, né, ali na família, visível, pode ter certeza. Isso aí é uma coisa bem antiga. E aí o Evangelho fala: não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Está aí a explicação do Evangelho. Não é? Porque se eu tenho um conflito com meu filho, que não tem aqui nessa vida nada, eu tenho que pensar assim: um de nós dois é culpado de alguma coisa. Ou eu o prejudiquei, ou ele me prejudicou. Alguma coisa nós temos. Nós temos que nos acertar. É isso? Então, existe essa possibilidade, a gente tem que aproveitar, né? E perceber que essa criança, eu não posso alimentar esse ódio nele. Então, eu não posso tratá-lo como ele está me tratando. Se ele é agressivo comigo, eu não posso devolver, né, essa agressividade para ele. Porque eu estou reforçando esses elementos. Tá? É difícil? É muito difícil. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Não é? Porque nós temos, para quem já é pai e mãe sabe, nós temos os nossos filhos, aquele período da adolescência, né, que é terrível, a gente sabe disso. Né? A minha mulher está ali, ela falava assim: eu queria que ele, né, com 12 anos, dormisse e acordasse com 20, né? Para não passar aqui. É difícil,
não é? É difícil esse período, tá certo? Né? Ele é revoltado, tudo, mas isso passa. Isso passa. Isso passa. Eu falo para minha neta, reclamando da espinha, isso aí também vai passar, essa espinha sua. Eu também já tive, depois some, né? Vamos adiante. Mas tem coisas que não passam, né? Esse rancor, essa coisa continua, tá certo? Então precisa ser trabalhado, né? Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e afeição leva a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Então, se a gente procurar, se a gente tem na nossa casa, procura o máximo de harmonia, né? A gente sabe, não estou dizendo que é fácil, né? A gente procura. É como diz aquela gíria, não colocar lenha na fogueira, né? Se você vê que a coisa está esquentando, não vou esquentar mais. Vou tentar ver o que é possível. A gente dá um jeito, vamos entrar num acordo, vamos fazer uma conciliação, né? Pedir perdão, pedir desculpas, né? Aí vem a questão do nosso orgulho, às vezes, com um parente, né? Eu não quero nada, eu não tenho raiva do meu parente, mas ele que não passa na minha frente. Quer dizer, é uma coisa ainda que está, né, não está resolvido, né? E o próprio Jesus aconselhou, reconcilia-te com o teu adversário quando você está em caminho com ele, porque depois do desencarne às vezes fica difícil encontrar, não é? Então tem que procurar. Então, quando a gente tem essa relação, procurar essa harmonia na nossa casa, sabemos as diferenças individuais que cada um tem, como diz, cada um tem um gênio, né, tem uma maneira de ser, e cada um desenvolve capacidades diferentes um do outro, e isso é importante. Quando nós partilhamos os nossos conhecimentos, a mãe tem um conhecimento de determinada coisa, o pai outro, o filho outro, a nora outro, né? Então a gente aprende um com o outro, isso é muito importante, e não ficar naquela competição do dia a dia, né? Querer como se fosse querendo um ser mais que o outro, nada disso. Não é assim que nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. Isso aqui é uma escola, uma grande escola. E como os nossos filhos vão para a escola, quando eles vão muito bem, eles vão para outro ano letivo. Se eles não vão muito bem, o que acontece? Fica retido naquela série. Nós também temos que ficar retido aqui nesse planeta. Quantas vezes forem necessárias, até a gente, né, cumprir todas essas necessidades que precisamos, né, para poder progredir para outros lugares. Bem, então, melhorando essa condição, nós vamos ter um lar melhor, né? O que acontece? Durante o desencarne, a gente vai entender agora que eu vou continuar com o amor que eu tinha pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu filho. A morte é uma separação temporária. Colocar isso na cabeça. A morte é uma separação temporária, tá? É uma separação física. A nossa mente, o nosso espírito, estamos ligados, o nosso coração está ligado. Sempre estamos ligados. O que a gente lê nas obras espíritas quando desencarna um filho? Está lá o pai, está a mãe, está o avô, a avó, para receber, porque é a família. É a família espiritual que está ali esperando. Se vocês já sonharam algumas vezes com pessoas no sonho que vocês não conhecem, é conhecimento do outro lado. Às vezes acontece. Você sonha, nossa, eu senti um carinho por uma pessoa, mas eu nunca vi essa pessoa. Nunca viu aqui nessa existência. Mas a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui como passageiros temporários, com bilhete já marcado com a volta. Nós não sabemos, né, o bilhete quando que ele vai mandar a gente de volta, mas já estamos com o bilhete para retornar para a nossa pátria espiritual. E isso deve ser encarado com naturalidade. Isso que é difícil para a gente. Essa é a importância grande da doutrina espírita. Né? Que nós continuamos do outro lado, com os nossos sentimentos,
com os nossos conhecimentos, tudo que nós adquirimos, as amizades que nós temos, que vão continuar da mesma maneira. E se eu pensar no meu amigo, na minha esposa, no meu irmão, se eu pensar nele já desencarnado, ele vai receber o nosso pensamento em qualquer lugar que ele estiver. A nossa ligação é espiritual. É a velocidade do pensamento. O que é a prece? É isso. A prece é isso, é uma ligação, não é? Assim como o som corre através do ar, a nossa prece vai através do fluido, não é? Do fluido cósmico universal. É uma teia ligada no universo. Todos estamos ligados. Uma rede enorme, encarnados e desencarnados. Tá certo? E esse é o tipo de família que a gente quer. Tá? Uma família que a gente procura na luta do dia a dia se respeitar, ter paciência, ter tolerância. É difícil. Eu sei que é difícil. Parece que é fácil, mas não é fácil. Parece que ele está sempre com espinho, né? Qualquer coisa já, né? Está espinhado, né? Está sempre com espinho, né? Recebe uma grosseria, já devolve aquela grosseria. É difícil, a gente sabe. Na casa é difícil, no ambiente de trabalho também, na rua é a mesma coisa, é difícil. Mas por isso que nós estamos aqui para aprender, tá bem? Então tá aí que a gente possa, sim, com as lições como nós vemos hoje da nossa querida Irmã Celeste, né? Distribuir amor. A gente sempre quer receber, a gente quer receber carinho, a gente quer receber afeto, a gente quer receber amor, a gente quer receber compreensão, a gente quer receber favores e a gente não consegue doar isso, ser mais útil com as pessoas, facilitar a vida das pessoas que nos cercam, aqueles que nos procuram, ser cordial, dar um bom dia, boa tarde, sorrir. Tudo isso, gente, é uma relação importantíssima para todos nós, para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, mais uma vez agradeço a presença de vocês, tá? E vamos refletir muito sobre essa questão da família espiritual que nós temos encarnado e também quando a gente retornar ao plano espiritual, certo? Muito obrigado.